Gênesis 14, versículo 17. Na minha Bíblia diz assim: e o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. Amém? Pode sentar, querido. Parece que todo mundo fez jejum hoje, né? Alguém comeu feijão hoje? Todo mundo fez jejum de feijão. Mas quando Deus me deu essa passagem, geralmente o pessoal pega essa passagem para falar de dízimo e oferta, né? Que Abraão deu o dízimo de tudo. Mas não é isso que está no meu coração, não é isso que Deus pôs no meu coração. Toda a Bíblia Sagrada, ela fala de Jesus Cristo. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Desde a história de Adão e tantas outras, a Bíblia fala de Jesus. E quando nós fazemos uma tipologia, que Adão foi o primeiro homem, né? Segundo a imagem e semelhança de Deus, e ele pecou. E quando nós vamos para a tipologia, ele foi o primeiro homem. Quando Jesus veio, o homem perfeito, não pecou, e mesmo assim ele morreu. Ele foi o antitipo de Adão, que através de Adão o pecado entrou no mundo. E através de Jesus Cristo, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E em Gênesis 3,15, Deus já falava que Deus ia providenciar alguém que pisasse a cabeça da serpente. Já estava falando de quem? De Jesus Cristo. E quando nós vamos para o tabernáculo de Moisés, todos os itens e todos os detalhes do tabernáculo fala de Jesus. Assim como o tabernáculo era o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo, um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João fala isso. O sacrifício que os sacerdotes faziam no pátio do templo apontava para Jesus na cruz, o sacrifício que ele ia fazer por nós. E o sacerdote que entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, né, é um tipo de Jesus que entrou no céu através do seu próprio sangue. E assim vai, a arca da aliança fala de Jesus, a luz do candelabro fala de Jesus, que representa Jesus, a luz do mundo. A mesa da propiciação, onde ficavam os pães asmos, com os 12 pães, que representava as 12 tribos de Israel, mas também representa Jesus, o pão da vida. E o véu que ficava no templo, no lugar santíssimo, que um dia foi rasgado na morte de Jesus, abrindo o acesso a Deus para mim e para você. E assim vai a Bíblia toda falando de Jesus. Jonas, 3 dias na barriga do peixe. Jesus ficou 3 dias morto, ao 3º dia ressuscitou. Abraão, quando estava indo para fazer o sacrifício do seu filho, levou 3 dias para chegar no monte, né? E a mesma coisa, Jesus ficou 3 dias morto,
3 horas na cruz, e assim tudo vai falando de Jesus. Mas aqui nessa passagem nós vemos Melquisedeque, o rei de Salém, indo ao encontro de Abraão. E Melquisedeque era um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo do Antigo Testamento. E o que mais me chamou a atenção foi que ele levou pão e vinho para Abraão. Pão e vinho. Eu acho que não existia melhor presente que Abraão podia receber de alguém. Todos nós ficamos felizes quando recebemos um presente. Hoje, Dia dos Pais, eu recebi o meu presente, que era a minha cara. Eu fiquei feliz com os meus filhos, porque eles puderam me presentear. Mas quando eu vejo essa passagem que Abraão levou pão e vinho, que presente maravilhoso. O que simbolizava aquilo? Já estava simbolizando o que Cristo iria fazer por nós, o que Cristo fez por nós. E Melquisedeque, ele só aparece 3 vezes na Bíblia. Nesta passagem que nós lemos, em Salmos e num texto de Hebreus que eu vou ler daqui a pouco. E a Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote, ou seja, ele dedicava sua vida a Deus, e mesmo assim ele era rei de Salém. Hoje é difícil nós vermos um sacerdote sendo governador. E Melquisedeque era também chamado rei de justiça. E ele era rei de Salém, e Salém significa rei da paz. Em Hebreus 7, que fala de Melquisedeque, e fala assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele era um tipo de Cristo. E pensa no privilégio de Abraão de receber de um homem que, simbolizava a Cristo, receber pão e vinho. Com certeza Abraão não tinha nem ideia do que estava acontecendo ali, mas Melquisedeque era um tipo de Cristo. Primeiramente, ele era rei de justiça. Jesus é a nossa justiça hoje. Ele é o nosso advogado. Ele é fiel e justo. Estávamos condenados. Não somos merecedores do céu. Mas Ele tomou o nosso lugar para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. E Ele é a nossa justiça. Satanás pode vir querer nos acusar de alguma coisa, mas está lá, quando nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, não tem do que nós sermos acusados, porque Ele tomou as nossas dores, Ele tomou a nossa culpa, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância, vida em alegria. Segundo, Ele é o rei de paz. Melquisedeque era o rei de paz. E Jesus é a nossa paz hoje. João 14, 27, Jesus falou assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, mas não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Hoje em dia é muito comum as pessoas estarem ansiosas, com medo do que está acontecendo no mundo e no nosso país.
Mas Jesus disse: eu sou a tua paz. Eu sou a tua paz. E eu me lembro quando eu trabalhava com venda de móveis para escritório, eu estava chegando lá no nosso escritório, e uma outra vendedora estava no telefone atendendo uma cliente minha, e ela falava assim: calma, não sei o que, vai dar certo. E eu via que ela estava nervosa, e quando eu entrei na loja, ela falou assim: peraí que o Emerson está entrando. Aí eu entrei, falei com ela, e comecei a rir no telefone, e aquela vendedora começou a me olhar assim, eu falei... E eu até contei uma piada para a compradora lá e tal, e aquela vendedora ficou me olhando, e fiquei ali uns 5 minutos conversando com ela, bem de boa, e desliguei o telefone. Aí falei para a vendedora que estava do meu lado, falei assim: foi tudo errado lá. E ela olhou para mim e deu uma risada, falou assim: mas como? E você está nessa paz contando piada para ela? Eu falei: pois é, vou fazer o quê, né? Não adianta ficar nervoso. Então Jesus é a nossa paz. Eu fiquei em paz. Tem situações na nossa vida que às vezes não querem nos tirar a paz, mas quando nós estamos com Cristo, nada tira a nossa paz, porque Ele é a nossa paz. Terceiro, Ele é sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote eternamente. Hebreus 4,14, sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Ele é o nosso sumo sacerdote. E voltando a falar de Abraão, ele não poderia ter recebido o melhor presente: pão e vinho. Pão e vinho. Sem saber, ele estava recebendo o símbolo de que haveria de ser Jesus Cristo, pão e vinho, né? E por que Abraão recebeu pão e vinho? Primeiro, porque ele venceu alguns reis, e Melquisedeque foi celebrar a vitória de Abraão, levando pão e vinho, que havia resgatado o seu sobrinho das mãos do inimigo. Essa semana, a minha esposa estava vendo um Instagram da nossa vizinha da frente, vizinha de comércio, e ela tem um lugar que lava cachorro lá, pet shop. E ela teve 2 filhos, e ela está grávida do terceiro. E ela começou a relatar da sua gravidez, que é uma gravidez de risco. E o seu filho, né, o seu feto, está com a medula exposta. E é uma gravidez de alto risco, se eu não me engano. E ela começou a falar depois, né, desabafando ali no Instagram, falando que ela ia diminuir os atendimentos por causa da gravidez de risco, pedindo que os clientes entendessem, né, e tudo mais. E eu ouvi aquilo ali de manhã cedo e fui trabalhar, né, trabalho na minha casa, e eu comecei a olhar ao redor. E foi bem essa última música que nós cantamos: eu te agradeço, Deus. E eu comecei a olhar para a minha vida no passado. Passei dificuldades, como eu já falei aqui algumas vezes. Teve uma época na minha vida que o meu café da manhã era café preto, pão com margarina. O almoço era café preto, pão com margarina. E a janta era pão com margarina e café preto. Mas foi só uma fase. E eu comecei a olhar para minha esposa, desde o tempo que nós nos conhecemos, e comecei a me lembrar de tudo que nós passamos, mas nunca nos faltou nada. E comecei a olhar para os meus filhos, e desde quando eles nasceram, quando eram criança, eles foram perfeitos. Não faltou uma unha, não faltou nada. Claro que quem já foi pai, quem é pai, quem é mãe, sabe que às vezes tem os percalços. Às vezes temos que sair correndo para um UPA, porque um filho está com febre.
mas todos eles, os meus filhos, foram perfeitos. E eu comecei a agradecer a Deus pela casa que Ele me deu. Não é uma mansão, não é um espetáculo de uma casa, mas é uma casa boa, onde eu tenho o meu quarto, tenho o meu banheiro, tenho as minhas coisas. Como homem eu tenho minhas ferramentas. E eu comecei a agradecer a Deus por tudo o que Deus me deu. E eu comecei a me lembrar que quando os meus filhos eram crianças, né, às vezes um pouquinho mais jovens, tinha noites que eu levava ele para a nossa cama, eu e a Dora, e lá nós conversávamos e falávamos e tirávamos sarros um do outro, e conversávamos, e depois dessa conversa, nós oferecíamos para eles pão e vinho. Nós falávamos sobre Deus e orávamos. Às vezes eu pedia para cada um orar por 1 ou 2 minutos. Às vezes só eu e a Dora orávamos, às vezes eu orava. E eu estava levando sem saber, e eu vendo essa passagem, me lembrando de tudo isso, eu estava levando para eles pão e vinho. Pão e vinho. E quando eu vi esse hino, eu não pude deixar de me lembrar desse dia que eu agradeci a Deus. Teve dificuldades, claro que teve, chorei, mas nunca me faltou o pão da minha casa. Nunca me faltou pão e vinho. Quando eu não tinha fé, a minha esposa tinha fé por mim. E às vezes os meus filhos falam frases que eu sei que eu estou colhendo tudo aquilo que nós semeamos na vida deles, pão e vinho. E às vezes nós temos essas vitórias. Às vezes Deus nos concede vitórias, como Ele concedeu essa vitória a Abraão, e às vezes nós não somos gratos. Às vezes Deus nos deu um teto que não nos chove na nossa cabeça, mas às vezes nós não somos gratos. Às vezes nós somos murmuradores. Hoje ninguém comeu feijão, pelo que eu vi. Mas você deu graças por aquilo que você se alimentou hoje. Você deu graças pela família. Você deu graças por aquilo que o Senhor tem nos sustentado até hoje. E Moisés, quando ele queria libertar o povo do Egito, se você for ler, Moisés queria fazer uma festa para Deus no deserto. E às vezes nós não fazemos festas para Deus. E eu comecei a me lembrar também de uma passagem de Ruth, do livro de Ruth e de Noemi com Boaz. Ruth e Noemi, não sei se vocês conhecem, mas elas saíram. A Noemi saiu de Israel casada com seus 2 filhos, foi por uma terra longínqua. Lá os seus filhos casaram, mas ela ficou viúva e as suas 2 noras ficaram viúvas. E lá elas perderam tudo. E Noemi resolve voltar para Israel. E Noemi volta para Israel, e quando as mulheres, as amigas, veem Noemi e falam assim: nossa, essa não é Noemi, que ela saiu daqui com tanto esplendor? E a própria Noemi fala assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu saí daqui alegre e voltei amargurada. Mas o que aconteceu? Ruth, as 2 eram pobres, não tinham talvez esperança, mas Ruth foi trabalhar na fazenda de Boaz. E nós sabemos que tipologicamente Boaz representa Jesus Cristo e Ruth representa a noiva de Cristo. E lá em Ruth, capítulo 2, versículo 14, diz assim: à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come pão e molha no vinho o teu bocado. Talvez em algumas Bíblias estejam escrito vinagre, mas é vinagre de vinho, é vinho. Então, ou seja, Boaz ofereceu para Ruth
pão e vinho. E às vezes o Senhor nos está oferecendo pão e vinho nesta noite. O Senhor está querendo falar para alguns aqui que a provisão está vindo para mudar a sua vida. A provisão está vindo do Senhor. Ele está providenciando pão e vinho para muitos. Pão e vinho. E ela comeu, e diz a Bíblia que se fartou e que ainda sobrou. Então Ruth recebeu pão e vinho. E do dia para a noite ela deixou de ser escrava para ser dona da fazenda, herdeira da fazenda. E nós somos herdeiros. Receba pão e vinho. E se não bastasse, ela abençoou a sua sogra, dando-lhe um filho. Se você for ler o livro de Ruth, você vai ver que no final que está escrito assim: Noemi teve um filho. Mas quem teve o filho foi Ruth. Mas ela passou a bênção para Noemi, né? Noemi teve um filho, recebeu pão e vinho. Mas o que eu quero falar para você, não perca a sua bênção. O Senhor está te dando pão e vinho, mas não perca a sua bênção. E Neemias 5,15 fala assim: porém os governadores anteriores que haviam estado antes de mim foram imputáveis diante do povo e lhe tomaram pão e vinho. Ou seja, Neemias está falando dos governadores anteriores. Olha, esses caras tomaram pão e vinho do povo, tomaram a bênção que era nossa. E se nós não cuidarmos hoje, existem muitos lobos vestidos de ovelhas. Nós temos que cuidar e muito com o que nós ouvimos na internet, no YouTube, porque tem lobos vestidos de ovelhas querendo tomar vinho e pão. Tem um líder de uma instituição que claramente ele está falando que a inspiração dele é uma caveira, não é mais o Espírito Santo. Tem outros, né, que adulteraram, mas por a família ser de nome e renome, passaram panos quentes e a pessoa continua pregando no altar, mas sem pão e vinho. E assim vai. Tem muitos pastores que se acham donos da igreja, donos da ovelha. E eu lembro que eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, e esse pastor levou uma caravana para Israel, e não só da igreja dele, mas quem podia ir, e foi para Israel. E quando ele estava lá em Israel, uma das mulheres que foram recebeu a ligação do seu pastor, falando assim: quem te deu autorização para ir para Israel, se eu ainda não fui? Aí aquele pastor falou assim: mas quem que é o dono de você? É o seu pastor ou é Jesus Cristo? Nós somos pastores, mas nós cuidamos do rebanho, mas quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. Não é nenhum pastor, nós só cuidamos das ovelhas. Aquilo que Jesus falou para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor, não é propriedade de igreja nenhuma. E os versículos mais tristes que eu encontrei na Bíblia foram dois. O primeiro está em Juízes 16:20. E lá fala da história de Sansão. E ela lhe disse: os filisteus estão vindo sobre ti, Sansão.
E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Um homem abençoado por Deus, cheio do Espírito de Deus, com pão e vinho, mas um dia o Senhor se retirou dele e ele não percebeu. O outro versículo é 1 Samuel 16:14. Diz assim: porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Cuide para que não lhe retirem o pão e o vinho, para nós não perdermos o que Deus nos deu, para não perdermos as promessas que o Senhor tem para nós. Quando Moisés estava lá vendo a sarça ardente, ele perguntou: o nome de quem que eu vou libertar Israel? E lá está escrito Yahweh, Yasher, Yahweh. Ou seja, traduzindo, eu sou ou eu serei. E eu gosto mais do eu serei, porque Deus pode ser tudo o que nós precisamos. O que você precisa de Deus nesta noite? Eu preciso de cura. Eu serei Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu preciso de uma situação financeira, então eu sou Jeová Jiré. Eu preciso do poder de Deus na minha vida, então eu preciso de paz. Eu sou Jeová Shalom. E assim vai. Eu sou a tua bandeira. Eu sou a paz. Eu sou o pão vivo. Eu sou a porta. Eu sou a videira verdadeira. Do que você está precisando hoje, o Senhor te fala: Yahweh, Yasher, Yahweh. Eu sou o que você está precisando. Venha e coma pão e vinho. Você quer beber pão e vinho? Em Romanos 5,17 fala assim, porque pela ofensa de um só, a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós temos a promessa de que nós vamos ser salvos, mas nós temos a promessa de que nós vamos reinar aqui em vida com Jesus Cristo. E eu tenho mais alguns versículos para falar com vocês. Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mateus 8,16. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles o espírito e curou a todos os que estavam enfermos, para se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Salmo 103:3. Ele é o que perdoa todas as iniquidades e que sara
as tuas enfermidades. Se você reparou nesse versículo, fala de pecado e de enfermidade. Pecado e enfermidade. Ele levou sobre si os nossos pecados e nos curou. No Salmo 107:20 fala assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. E eu quero falar com alguns aqui. Alguns dias eu estava com meu braço machucado. O diagnóstico, quando eu ouvi, para mim não foi bom. Eu já achava que eu ia ter que parar com o meu trabalho, achar um outro trabalho, que eu não poderia voltar, e a minha fé ficou lá embaixo. Mas a da minha esposa, ela chegou assim: você já está curado. E ela tinha fé e eu ficava assim: não, mas não vai ser assim. E ela falou: você já está curado. Ela teve fé por mim e o meu braço está curado, sarado. Não senti mais dores algumas desde aquele dia que ela falou assim: você está curado. Ela não podia nem, quando nós estávamos deitados na cama, ela não podia nem deitar aqui, que eu falava assim: olha, está doendo meu braço, sai daqui. Hoje não, hoje eu falo assim: venha, que eu quero assistir um filme abraçadinho, quero ficar abraçadinho. E essa semana ela foi fazer uns exames para ela. E as notícias não foram boas, né? Pelo menos a princípio. Mas eu creio num Deus que cura. Num Deus que vai trazer pão e vinho. Não só para ela, mas para alguns aqui nesta noite. Deus está trazendo pão e vinho. Se a sua doença é por causa de pecado, e às vezes Deus está falando: os teus pecados estão perdoados, seja curado. Aquele paralítico desceu do teto e Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. E todos ficaram assim: mas o que tem a ver com os teus pecados estão perdoados? Mas ele falou: o que é mais fácil falar? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? E aquele homem levantou e andou. Às vezes a sua doença é para fazer com que você suba de nível. Jó perdeu tudo e foi tomado por uma doença terrível, que saía bichos de dentro do pus dele. E ele não pecou. Mas Deus sabia da fidelidade de Jó. E ele passou por tudo isso. E deu para sentir que Deus fez ele subir o nível de intimidade com ele. Se a sua doença é por opressão maligna, hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aqui eu sempre tenho orado para que seja a palavra do Senhor pregada neste lugar. E por algumas quartas-feiras nós temos orado e pedindo dons do Espírito Santo. E se nós não praticarmos, como nós vamos saber que Deus está operando? E eu creio no Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, que é o nosso Consolador. E nesta noite eu queria chamar você que está doente, você que está enfermo, seja qual for a sua doença, que você viesse aqui na frente, porque hoje vai ser servido pão e vinho.
nós vamos orar. E nós cremos na cura, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre será. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é a nossa paz. Então eu queria pedir para você que está doente, enfermo, seja doença da carne, seja doença do espírito, que você venha aqui na frente, que nós vamos orar. Fica de pé a igreja.